É, sexta-feira quente no Gazeta Esportiva, tem Celso Cardoso, tem Osmar Garrafa, tem Michele Janela e tem você aí do outro lado com a gente aqui. A partir de segunda-feira, muitas novidades no nosso programa, hein? Bom, fim de semana começando e o Gazeta Esportiva mostra pra você, aqui no comecinho, o Palmeiras, que ontem teve muita dificuldade no Pacaembu, mas acabou superando o Bahia. Agora o time do Felipão encara o Cruzeiro nas semifinais da Copa do Brasil. O repórter Fernando Gavini esteve no estádio ontem e conta pra gente como que foi essa partida. A falta venenosa cobrada por Vinícius logo de cara foi o cartão de visitas do Bahia. Um time que veio ao Pacaembu de forma corajosa, marcou o adversário sob pressão e quase chegou ao gol na bola desviada por Edgar Júnior, que bateu na trave. A equipe do Bahia é uma equipe muito bem organizada. O Enderson faz um trabalho fantástico no Bahia, organizou a sua equipe de tal forma que dificilmente essa equipe será batida daqui para frente, acreditem. Melhor na primeira metade da etapa inicial, o Bahia por pouco também não marcou com Zé Rafael. A esta altura, era o Palmeiras que estava acuado e dependendo dos contra-ataques. Num deles, o William chutou em cima do goleiro Anderson. Quando tínhamos a bola, os nossos dois meias, que eram Bruno Henrique e Moisés, entravam. Então eu não tinha armação. E aí o rebote pegava o time adversário bem postado, saindo com a bola, dificultava. Depois, com a colocação do Bruno um pouco mais atrás, a partir dos 25 minutos do primeiro tempo, deu uma equilibrada. A mudança fez o Verdão acordar. A oportunidade mais clara foi de Moisés, que perdeu a chance cara a cara com o goleiro. E ainda teve a bola na trave chutada por Borja. Logo de cara, no segundo tempo, por pouco não saiu um golaço. Borja encobriu o goleiro Anderson, mas o zagueiro Thiago conseguiu se recuperar para afastar o perigo. O Palmeiras pressionava, mas não conseguia chegar com perigo. E quando os quase 30 mil palmeirenses começaram a ficar preocupados com a chance da decisão de ir para os pênaltis, Mike tabelou com Moisés e cruzou na cabeça de Dudu para fazer 1-0 para o Palmeiras. Estou tentando mostrar ao Dudu que se ele quiser sair no futuro, tem que sair sim com mais 1, 2, 3 títulos do Palmeiras. Quando eu cheguei no Grêmio em 2014, ele não estava jogando e no primeiro dia de treinamento, o Mortosa, que era o meu auxiliar naquele momento, já deu um puxão de orelha muito grande do Dudu. E aí o Dudu ouviu aquilo e tá bom, melhorou, começou a jogar lá junto com o Zé Roberto, e você sabe o que deu. E porque eu vinha cobrando o Dudu para que ele fizesse um gol. Tinha que fazer um gol, o Dudu tem que fazer um gol, assim, e hoje foi o gol que nos colocou na semifinal. Com a vantagem, Felipão, que estava prestes a mandar Lucas Lima a campo, resolveu colocar mais um volante, com Thiago Santos no lugar de Borja. O Verdão se fechou e, no melhor estilo Felipão, segurou a pressão do Bahia para carimbar o passaporte para a semifinal da Copa do Brasil. Apesar da pressão que sofreu nos primeiros 25 minutos e também na parte final do jogo, a defesa do Palmeiras resistiu e foi fundamental para a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Foi o 6º jogo seguido do Verdão sem levar gols, feito que não acontecia com a equipe há 10 anos. Uma defesa que joga com boa cobertura pode ter uma falha e o companheiro está ali para ajudar. A gente tem trabalhado, e o Paulo faz muito bem esse trabalho e eu venho ali só ajudando no que posso. E com essa defesa forte e o jeitão brigador dos times comandados por Felipão, o Palmeiras terá pela frente o Cruzeiro na luta por uma vaga na final da Copa do Brasil. O duelo será contra o atual campeão do torneio, mas não dá para duvidar do time comandado pelo treinador, que chegou a 5 finais das 11 Copas do Brasil que participou e foi campeão de 4, 2 delas pelo próprio Verdão. O que é passado para esse grupo é que eles se dediquem nas 3 competições. Não interessa a competição que estejam jogando. Tem que se dedicar e, se possível, ganhar os jogos. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Enfim, é o Felipão de sempre.
né, que muitos saudosos dos tempos da academia palestrina, foram 2 academias, aquele futebol bonito, vistoso e tal, sempre torceram o nariz, mas ao mesmo tempo é um Filipão que assim foi vencedor no Palmeiras. Foi vencedor em 99, quando ele ganhou a Libertadores, em 98, quando ganhou a Copa do Brasil, só para citar os torneios mais importantes, né, teve Copa Mercosul, teve... Campeão do mundo, né? Ele é campeão do mundo pela seleção. Desculpa, boa noite, Celso, boa noite, Michele. Mas, Filipão, campeão do mundo. Pois é, é o estilo dele. Tem um currículo vasto, pô. Isso nas vacas gordas, quando tinha a cogestão da Parmalat, que você tinha lá. Aliás, hoje... Bom, agora ele tem uma vaca gorda também, com as Crefisa. Não, sim, mas é que hoje, quando você fala do time do Palmeiras, Esquadrão... Não dá para comparar com o que tinha em 96, nos anos 90, 94, 95, 96. Eram jogadores de seleção brasileira. Era realmente o filé mignon. Não tinha como. Imagina, Rivaldo, Roberto Carlos, Miller, Djalminha, Edmundo. Você não tem hoje nada igual, nada Rivaí, nada Marcos, nada parecido, esquece. Cafu, não, Antônio Carlos, só para citar, não dá para comparar. E ainda assim, naquela época, com esse timaço, era na base do abafa mesmo, da emoção, do sufoco, da virada aos 43 do segundo tempo, de segurar a bola e não deixar a bola voltar, de catimbar. Era o Palmeiras com a cara do Filipão. Era um Palmeiras vibrante e extremamente competitivo. O que isso significa? Que esse Palmeiras, que nos padrões de hoje... também é elogiável, talvez, se não o maior, um dos principais elencos do país. Não dá para comparar com o passado, pelo amor de Deus, não façam isso, porque não tem absolutamente nada a ver. Mas para os padrões de hoje, realmente é um time muito forte. Mas vai ser assim na base do abafa, vai ser assim na base da garra, da vibração. E aí o que eu vou dizer, Garrafa, não tem nenhum exagero. O Palmeiras pode sim sonhar com um título de campeão. O Campeonato Brasileiro esquece, acho que não vai rolar. Mas num torneio de mata-mata, seja na Copa do Brasil ou seja na Libertadores, ou até nos dois, o palmeirense pode sonhar com um título sim. Na Copa do Brasil já está na semifinal, na Libertadores praticamente já está nas quartas de final. E nesse estilo, o Filipão domina. Então pode não agradar aos saudosistas e aos amantes do futebol arte, mas que é competitivo, isso para mim é inegável. E esse jogo de ontem foi o retrato desse estilo. Gol no sufoco, marcado aos 30 e poucos minutos do segundo tempo, de cabeça pelo baixinho Dudu. Agora sim, boa noite, Celso, boa noite, Michele, boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. Eu estou à vontade para falar do Filipão, porque eu defendi a volta do Filipão, defendo que o Vanderlei Luxemburgo tem que continuar trabalhando, né, que tem potencial, é um cara que conhece de futebol, tem lá os seus problemas. Defendo que essa geração nova, o Jair, o Eduardo Batista, o próprio Roger, também tenham seu espaço. Eu acho que há espaço para todo mundo. E no futebol, Celso, aonde se cobra resultado. Hoje todo mundo fala o quê? Futebol é resultado, gente. Futebol é resultado. Certo ou errado, a banda toca dessa forma. Não tem jeito. Não ganhou, um abraço para o gaiteiro. É assim. Aí, se isso é correto ou não, a gente pode fazer um programa inteiro discutindo isso. Mas a banda toca dessa forma. Então, com o Filipão, a banda está tocando e muito bem. O torcedor palmeirense está satisfeito hoje, não importa se foi num sufoco desgramado, se foi na bola alçada, ganhou. O Palmeiras não sofre gols há 6 jogos. Né? Ou seja, tem todo um trabalho. Desde que o Filipão chegou com a sua comissão técnica, a coisa está funcionando. Ontem eu já vi muita gente criticar, porque quando o Palmeiras fez o gol, aí ele colocou o Thiago Santos, sacou o Borja, é verdade, chamou um pouquinho mais o Bahia, o Palmeiras correu alguns riscos, mas classificou. Hoje, mais do que nunca, o que vale é o resultado. Repito, não sei se isso é o correto, mas o que vale é isso. Então, o Filipão tem que ser respeitado. A forma do Filipão montar suas equipes tem que ser respeitada. Esse cara, ele tomou de 7-1, não tomou sozinho. Ele é campeão do mundo com a seleção brasileira, e isso tem que ser respeitado. O cara tem 2 Copas Libertadores, tem Copa do Brasil. O cara é um vencedor, gente. E aí ficam questionando. O 7-1 foi uma situação pontual, uma situação que entrou para a história sim, mas também tem que entrar para a história um currículo tão vitorioso. E o torcedor do Palmeiras tá mais que é feliz da vida, não tá não, o diretor? Palmeirense hoje, sorridente na redação. O Palmeiras está classificado e é isso que importa, pô. Bom, e a gente aproveita que agora estão definidos aí todos os semifinalistas para lançar a enquete dessa sexta-feira lá do site gazetesportiva.com. A gente quer saber quem é
o maior favorito para ganhar a Copa do Brasil? É o Corinthians, é o Cruzeiro, é o Flamengo ou o Palmeiras? Dê o seu voto lá no site gazetesportiva.com. E é isso, assim. Bom, o maior favorito? Maior favorito. Peraí, qual que é a pergunta? Para ganhar a Copa do Brasil. Quem é o maior favorito para ganhar a Copa do Brasil? O maior favorito para mim... Não é o Corinthians. É quem disse? Calma! Não é o Cruzeiro. Estou indo por eliminação. Mas posso falar? Então, Quem você acha? Flamengo. Mas aí eu estou me lembrando agora que o Tite tirou o Paquetá do Flamengo. Tirou. Que é o jogador mais importante do Flamengo hoje, né? Então, ao tirar o Paquetá, não sei também se isso vai fazer muita diferença com o Corinthians. Corinthians é a zebra dos 4. Aí o Corinthians não vai ficar muito bravo, mas é a quarta força da Copa do Brasil. Quando como quarta força, ganhou. Eu não tinha falado da quarta força da outra vez, não. Mas ganhou tudo quando era considerado. Palmeiras não perdeu ninguém. Ou perdeu Não embora. perdeu. Não perdeu ninguém. Para esses 2 amistosos da seleção, não. Palmeiras. Falei que não era Corinthians, não era Cruzeiro. Fala. Olha, se fosse assim, qual a equipe que é o grande azarão aí nessa semifinal aí, ou a ser o campeão, é o Corinthians. É a quarta força. O azarão é. Isso significa o quê, Michele? Nada. O Corinthians era a quarta força do Campeonato Paulista, foi lá e foi campeão. O Corinthians está se passando por um processo de reformulação, uma nova montagem de elenco e tudo isso pesa. O time mais ajustado para mim, que perdeu menos, que está mais já há um bom tempo com o treinador, é o Cruzeiro. Para mim, o Cruzeiro é o grande favorito. Cruzeiro. Agora, quero só botar uma pimenta nisso. Ai. Você já imaginou, Garrafa, por ironia do destino, quartas de final de Copa do Brasil, Corinthians e Palmeiras. Final de Copa, de Libertadores. Quartas de final de Libertadores, Corinthians e Palmeiras. Final de Copa do Brasil, Corinthians e Palmeiras. Que venha. Você já imaginou? Os caras que vão se pegar. Que delícia. Pra gente vai ser muito beleza. Bom. Já imaginou isso? Acrescente a essa mistura Luiz Felipe Scolari. E aí vamos voltar no tempo. Essa pimenta. E aí vamos voltar no tempo. 1999. Corinthians e Palmeiras. Quartas de final de Libertadores, final de Campeonato Paulista. Palmeiras passou, Corinthians passou, teve aquele episódio do Edilson, o Paulo Nunes, fique com o Paulistinha. Vai ser bom. 2000, ano seguinte, semifinal de Libertadores, Corinthians e Palmeiras. Quem era o técnico? Luiz Felipe Scolari. Por isso que eu digo, acrescente a esse molho todo, essa pimenta, essa bomba explosiva chamada Luiz Felipe Scolari. Bom demais, né, gente? A gente vai torcer para isso. Pela Copa Sul-Americana, São Paulo venceu o Colón por 1-0, mas perdeu na decisão por pênaltis e foi eliminado da competição. Veja como foi. A derrota por 1-0 no Morumbi obrigou o São Paulo a sair para o jogo na casa do Colón. A primeira grande chance saiu na cobrança de falta de Nenê, que explodiu no travessão. Gonzalo Carneiro, surpresa na escalação de Diego Aguirre, fez boa jogada pela direita, mas parou na defesa de Burian. No finalzinho do primeiro tempo, Toledo assustou Jean, batendo na rede pelo lado de fora. Na etapa final, Heredia ficou cara a cara com Jean, mas bateu fraquinho. Bruno Alves afastou o perigo. Em jogada pelo lado esquerdo, Escobar chutou cruzado e Jean se esticou todinho para defender. Por pouco, o gol do São Paulo não saiu no lançamento de Bruno Pérez para Everton. Ele aproveitou a falha da zaga e finalizou de puxeta. Godoy se recuperou no lance e tirou a bola quase em cima da linha. Aos 26 minutos, o São Paulo encontrou o caminho do gol com Lisiero. Ele pegou a sobra de bola na entrada da área e soltou a bomba, um verdadeiro golaço. Primeiro dele como profissional, 1-0. O resultado levou a decisão da vaga para os pênaltis. Alan Ruiz colocou os argentinos em vantagem. Nenê, com a categoria de sempre, empatou. Estigarribia bateu firme e colocou lá dentro. Reinaldo deslocou o goleiro e deixou tudo igual de novo. Javier Correia não deu nenhuma chance para Jean. Hudson manteve o 100% de aproveitamento nas batidas. Fritzler acertou o cantinho e fez o quarto. Aí, Bruno Alves foi para a bola e parou em Burian. Defesa com o pé que praticamente deu a vaga para o Colón. Na batida decisiva, Ortiz confirmou a classificação da equipe argentina para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. 5-3. O adversário no mata-mata será o Junior Barranquilla. Obviamente queríamos pasar, mas no conseguimos. Tenemos que rápidamente mirar para frente y tenemos un juego domingos de Campeonato Brasileiro que tenemos que
estar bien y rápidamente no falo recuperarnos porque hoy nos atacañamos el juego. Tenemos que continuar jugando del mismo jeito, gostei del time. Lamentablemente pagamos muito caro a derrota no Morumbi 2 semanas atrás. Celso, esse discurso, muita gente vai falar, isso é discurso, não é discurso do Aguirre, não. São Paulo foi com bala máxima aí, sessão feita ao Diego Souza, queria continuar nas 2 competições. Particularmente, eu penso o seguinte, foi ótimo para o São Paulo ter caído fora da Sul-Americana. Com todo o respeito, é claro, é um título, mas o seguinte, o Campeonato Brasileiro, São Paulo agora vai focar no Brasileirão. São Paulo, nos últimos 2, 3 anos, brigou na parte de baixo da tabela, rebaixamento. Nessa rodada agora a gente encerra o primeiro turno, o São Paulo deve encerrar na liderança do campeonato, é focar. O São Paulo tem uma sequência muito boa agora, Celso. Ele tem 12 pontos, ele vai disputar 9 em casa e vai sair só para enfrentar o Paraná, se eu não tiver equivocado. Fluminense. Não, o Fluminense ele recebe em casa, Chapecoense Fluminense em casa. Não é no Rio? Não, Fluminense, até onde eu sei, Fluminense em casa, Fluminense em casa, Chapecoense em casa, e aí a minha dúvida, ele sai para o Paraná, ele sai para Paraná ou Ceará. Ou seja, no mínimo, por baixo ele faz 9 pontos. 9 pontos é uma belíssima gordura. E o São Paulo, convenhamos, não tem um elenco recheado de grandes jogadores, de qualidade de jogadores, né? Quantidade, melhor dizendo. Então, eu acho que fica de bom tamanho, o São Paulo fica muito forte para o Brasileirão fora da Sul-Americana. Ele se complicará o Fluminense menos. Em casa mesmo. Fluminense em casa. É em casa mesmo. Bom, de qualquer forma, o São Paulo fez o mais difícil, que era vencer na Argentina, no estádio que é o Cemitério dos Elefantes. Comprovou a tese. Devido à morte dos grandes nesse estádio, que aliás a torcida também fantástica, fanática. Eu adoro a torcida argentina. E isso surgiu nos anos 60 com o Santos de Pelé, o Santos campeão de tudo, foi lá e perdeu. E aí o São Paulo perdeu nos pênaltis. O time do Colón estava preparadíssimo para os pênaltis. Cobranças executadas com maestria. Agora, eu me lembro de um velho chavão que minha mãe sempre disse, eu sempre me lembro da minha mãe dizendo na infância, males que vêm para bem. Concordo com você, Garrafa. A melhor coisa que poderia ter acontecido para o São Paulo, embora seja triste ser eliminado de uma competição, é poder focar no Campeonato Brasileiro, que cá entre nós é o que realmente interessa, entendeu? Ganhar o Brasileiro, isso dá muito mais prestígio, dá mais dinheiro e acho que é o que se o torcedor São Paulino, se sugerissem para ele, vamos fazer o seguinte, você precisa fazer uma troca. Perde a Sul-Americana para ganhar o Brasileiro. Você troca? Fecha, os caras assinam na hora. Você dá aquela cabinezinha lá dos antigos programas de auditório? Sim. Sim, você troca a Sul-Americana por uma... Você troca o título da Copa Sul-Americana por um Campeonato Brasileiro? Daquele tamanho assim? Por um sorvete de chocolate? Sim, claro que troca. Foi a melhor coisa que aconteceu para o São Paulo. Putz, era muito legal esse programa. Errado aí, Celso. Isso é bom, hein? Você viu, né? Sim. Era muito adorável esse programa aí. Também. Olha, mais 2 jogos completaram a segunda fase da Copa Sul-Americana. O Fluminense venceu o Defensor do Uruguai e o Botafogo ganhou da Nacional do Paraguai. Veja os gols. Botafogo e Nacional do Paraguai se enfrentaram no Engenhão e o Rodrigo Lindoso estava a fim de jogo, viu? Depois de ter esse gol anulado de forma errada pela arbitragem, ele balançou a rede aos 37 do primeiro tempo, completando de cabeça a cobrança de falta da direita. 1-0 Bota. Esse resultado já classificava o time carioca por conta do gol fora de casa feito no primeiro jogo. Mesmo assim, o Fogão foi pra cima e fez o segundo com Léo Valência arriscando de longe. E ficou nisso, Botafogo 2, Nacional 0. O adversário nas oitavas será o Bahia. No Uruguai, o Fluminense entrou em campo diante do Defensor com a vantagem dos 2-0 feitos na partida de ida. O gol do jogo saiu aos 32 do segundo tempo com o artilheiro Pedro, sempre ele. Toque de categoria por cima do goleirão para garantir a vantagem do Flu nas oitavas de final, 1-0. Na fase de mata-mata, o adversário será o Deportivo Cuenca do Equador. Seleção brasileira, o técnico Tite convocou nesta sexta lista para os 2 primeiros amistosos pós-Copa do Mundo contra Estados Unidos, no dia 7 de setembro em Nova Jersey, e El Salvador, dia 11 em Washington. 24 jogadores foram chamados. Os goleiros são Alisson, do Liverpool, Hugo, 19 anos, titular da equipe de juniores do Flamengo, e Neto, do Valência.
Entre os zagueiros estão Dedé do Cruzeiro, Felipe do Porto, além de Marquinhos e Thiago Silva, ambos do PSG. Para as laterais foram chamados Alexandro da Juventus, Fabinho do Liverpool, Fagner do Corinthians e Felipe Luiz do Atlético de Madrid. No setor de meio-campo aparecem Andréas Pereira do Manchester United, Arthur do Barcelona, Casemiro do Real Madrid, Fred do Manchester United, Lucas Paquetá do Flamengo, Felipe Coutinho do Barcelona e Renato Augusto do Benjinguan. Para fechar, na linha de frente estão Douglas Costa da Juventus, Everton do Grêmio, Neymar do PSG, Pedro do Fluminense, Firmino do Liverpool e William do Chelsea. Tentei procurar ser o mais justo possível. A essência e a minha responsabilidade, ela é com a seleção, mas eu também tenho que enxergar o outro lado. Então, a oportunidade, como é que tu procurou equilibrar isso? É não trazer 2 atletas de cada clube. Dentro dessa ótica que nós colocamos, existe um objetivo a curto prazo. Esse curto prazo, até o final do ano, ele é importante. Tu vês que mais ou menos em cada setor a gente trouxe um atleta que esteve na Copa do Mundo e agora um atleta para dar oportunidade. Coerentemente, por quê? Porque agora há um tempo hábil para que essa situação aconteça. Eu procuro ser educado e ético, mas não politicamente correto. A prioridade e a prioridade é uma só, não existe 2 prioridades, né? Eu aprendi, é uma só. Ela é de oportunidades, fortalecendo a equipe e mantendo uma equipe base. No ano que vem, ela é da preparação para a Copa América. Eu fiquei 15 dias sem dormir direito. Na verdade, eu sou humano por mais que 15 dias. No momento que nós entramos até o final e nós tivéssemos chego na semifinal, seria justo pelo desempenho. Aí eu estaria de alguma forma conforme. Eu fiquei amargo, doído, por não ter chego mais adiante. Eu não consegui dar um abraço no Roberto Martins. E aí ele veio até o vestiário, e ele falou com o Edu, e o Edu falou, dá um tempo que ele não tô legal. Então eu não quero fingir o que eu não sou, não quero simular. Eu omito situações, mas eu não minto. Acabou, passou lá o tempo que fui para dar entrevista coletiva, e fui desejar, digo, pô, cara, tem um baita de um time. Aí ele olha para mim e diz assim, Tite, eu digo, não fala nada, não, segue. Aí ele diz assim, Tite, nós tivemos sorte, cara. Vocês foram melhores, nós tivemos sorte. Eu digo, não fala, cara, não fala que dói mais ainda. Os erros que eu cometi e que eles servem de aprendizado. E essa é a situação. Primeiro, eu sou um profissional incompleto, um ser humano incompleto. A Copa do Mundo, ela te dá a necessidade de, mais rapidamente do que eliminatórias, modificações no seu plano geral. E a pressão psicológica, ela é muito forte. Não em relação à sequência, mas ao primeiro jogo, eu também tive essa experiência. E poderia enumerar outras tantas minhas pessoais e de conduta do meu trabalho. Toda a Copa do Mundo faz parte de você avaliar o que poderia ter sido, o que não poderia ter sido. Você pode lembrar, por exemplo, em 1982, aliás, foi muito curioso, porque a ESPN, anos depois, passava o VT do jogo na íntegra. E, de repente, foi um jogo que marcou a minha vida, aquele Brasil e Itália em 1982. Eu cheguei em casa um sábado à noite, estava passando esse jogo de novo. Estava 2-1 para a Itália. O Brasil empatou 2-2, a Itália fez 3-2. Um jogo já tinha ocorrido, 30 anos atrás. E eu estava ali me vendo, torcendo, como se ao vivo ele ainda estivesse. Eu assisti, empatou 2-2, só abriu uma cerveja. Eu tô lembrando agora, Júlio, eu tô arrepiado. Vai. E aí teve uma defesa que o Zoff fez aos 42 do segundo tempo, num cabeceiro do Oscar. Pegou em cima, eu lembro, eu tô arrepiado. Então você lembra aqui e fala assim, poderia ter sido diferente. Como poderia, de repente, ter sido diferente Brasil e Bélgica? O lance, o diálogo é legal, nós tivemos sorte, mas são circunstâncias de um jogo. Ponto. E não passou, já foi, Brasil perdeu, foi eliminado. Ok, tem que pensar lá na frente mesmo. O que eu pedi até a palavra que a gente vai falar depois do Pedro, o que não dá mais para aceitar
É ver um técnico de seleção brasileira. E aí, Garrafa, presta atenção. Você é técnico da seleção brasileira. O que você quer para a seleção? O melhor. O melhor significa o quê? Você poder convocar os melhores jogadores, independentemente de onde ele joga, para quem defende, que campeonato ele está, sem nenhuma preocupação. Aí você tem que ver o Tite cheio de dedos, porque eu só tirei um daqui, um de lá, que eu preciso ser justo. Gente, existe uma coisa chamada data FIFA, que a Organização do Futebol Mundial estabeleceu, que é para que as federações não marquem jogos nesses dias, para que as seleções possam jogar. E só na Colômbia se respeita a data FIFA, no Chile se respeita a data FIFA, aqui não. Palhaçada. E aí ficam criticando o Tite que chamou o Fagner ou tirou o Paquetá do Flamengo no momento decisivo. Não é essa a discussão. Talvez ele não até é se o Tite tem ou não que tirar jogador do clube. Eu vou fazer um contraponto com você sobre isso. O calendário de maneira que seleção joga, não tem jogo de clube nenhum e o técnico pode usar quem ele quiser. É justo. Se não houver esse respeito à data FIFA, as coisas não vão evoluir. Prejudica o clube e prejudica a seleção brasileira. Talvez o Tite tenha sentido vontade de chamar mais jogadores do Flamengo, ou do Grêmio, ou do Corinthians. Não chamou por causa disso e, ao mesmo tempo, mesmo chamando só um, prejudicou. É simples. Resolve. Existe um calendário mundial para isso. Então, menos competições, sabe, que não levam a lugar nenhum, e respeito ao que realmente interessa. Bom, eu vou dizer o seguinte, a data FIFA deveria ser respeitada, mas ela não é respeitada porque o patrão do Tite não respeita. É isso, então, claro. Se o patrão do Tite não respeita, aí vale o bom senso do Tite, não é? O bom senso do Tite, porque a Copa do Brasil é um produto do patrão do Tite, que é a CBF, não é verdade? Então, nesse momento, para jogar com Estados Unidos, com El Salvador, a gente já está carente aqui dos principais jogadores. A hora que a cereja do bolo, a seleção brasileira vai lá e enfraquece. Se não tem a data FIFA e o Tite, que é um cara extremamente coerente, poderia ter muito bem, até porque agora é uma fase de experimento, não é? Podia muito bem ter deixado os jogadores de Corinthians, Flamengo Cruzeiro e o Palmeiras ficou sem nenhum Cruzeiro convocado, perdeu o Dedé, né? o Grêmio Ou perdeu seja, o Everton. Aí ele não levou o Bruno Henrique porque ele entendeu que podia dar uma outra oportunidade para outro. Ele falou do Bruno Henrique, seria o cara do Palmeiras. Então, não ficou legal, a seleção atrapalhou a Copa do Brasil, né? Se sou presidente de um dos clubes, eu vou lá dar um pé na porta da CBF, alguma coisa tem que ser feita. Sobre a convocação dos goleiros, ele vai continuar com o Alisson, é um sinal muito claro. Nossa, né? Tudo bem, por não levar 2 jogadores, o Cássio não apareceu e o Ederson ele justificou a não convocação por um problema pessoal, aí a gente não sabe qual é o problema. Tudo bem, vou isentar o Tite referente aos goleiros, mas gostaria de ver o segundo ou terceiro. E aqui lembrava o diretor, e eu vim pensando isso também desde a convocação, não ter chamado o Gabriel Jesus foi uma grande mancada do Tite. Porque o Tite morreu abraçado. Ele saiu do estádio abraçado com o Gabriel Jesus, veio no voo pro Brasil abraçado, desembarcou abraçado com o Gabriel Jesus, que fez tudo o que o Tite queria. E o Gabriel foi muito massacrado, porque o artilheiro, o 9, não fez nem gol. Nessa Copa, agora, lógico que vai ter... mas o Tite não bancou. É lógico que ele vai ter outras oportunidades. Mas você tinha que, por merecimento, trazer o Gabriel Jesus. Você tinha que ter. Mas não mereceu na Copa. Mas se ele não mereceu, tirasse a Copa, tirasse o Gabriel Jesus do time. Todo mundo pediu para trocar o Gabriel Jesus. Na Copa. Na Copa. O Tite não tirou, porque agora ele entendia que o Gabriel estava cumprindo exatamente o que ele queria. Agora o Tite tira o Gabriel Jesus? É verdade. Não, tinha que trazer Pobre o Gabriel da Inês, Jesus. mas agora a Inês é morta. Olha, uma das novidades da lista do Tite, o atacante Pedro, se emocionou na hora que ficou sabendo da convocação. Olha só. Pedro!
Legal, Celso. Pedro, Legal ver esse comportamento do jogador, sentir a convocação. Pô, que lindo. Aí o Tite acertou e muito nessa convocação. E outra convocação que chama atenção, muita gente não está entendendo, é esse Andréas, esse garoto que joga no Manchester. Ele nasceu na Bélgica, né? Ele é belga, mas é filho de brasileiros, tem dupla nacionalidade. A Bélgica estava de olho no garoto, o garoto já jogou nas categorias de base do Brasil e dá preferência à seleção brasileira. Então isso mostra que a CBF está trabalhando, a comissão técnica do Tite, trabalhando pensando legal. no futuro. Já trouxe o garoto, que é um belíssimo claro. jogador. É um belíssimo jogador esse Andréas. Agora. E a reação do Fred, aí jogando muita bola, é legal, legal. Do Pedro. Pedro, desculpa. Outra coisa que me chamou a atenção, a seleção brasileira era o sonho de qualquer jogador. E a seleção foi perdendo essa... Então, quantos jogadores não viu pedindo dispensa da seleção brasileira, não querendo jogar? Acho que tem jogador que nem de repente, foi convocado. que às vezes as pessoas se deslumbram com o dinheiro, com o glamour, que fazia tempo que eu usava, do futebol europeu e tudo mais, e aí acaba não valorizando as suas raízes. Então fica aqui o desejo mesmo para que essa emoção que ele teve de ter sido convocado pela seleção brasileira prevaleça anos afora. Quando tiver 30, 32, disputando Copa do Mundo, quem sabe, né? Fica aí a torcida para que isso aconteça. Sem perder essa pureza. Que bom, Celso, que falamos de seleção brasileira e não falamos do Neymar. Nem vamos tocar no nome dele. Que bom, né? Nem vamos tocar no nome dele. Deixa pra lá. Que ele seja mais um. E não Será cara. que ele assistiu a convocação e teve essa reação do Pedro? Devia estar jogando pôquer. A gente volta falando do Campeonato Brasileiro. 2 partidas abrem amanhã, a 19ª rodada. Santos e Sport jogam às 4 horas na Vila Belmiro e às 7 da noite o Corinthians enfrenta o Grêmio na Arena em Itaquera. 2 jogos acontecem no domingo, 11 horas. O Atlético Paranaense recebe o Flamengo na Arena da Baixada e o Internacional joga com o Paraná no Beira-Rio. 4 da tarde tem Cruzeiro e Bahia no Mineirão, Vitória e Palmeiras em Salvador e Botafogo e Atlético Mineiro no Engenhão. O América Mineiro recebe o Fluminense às 7 da noite na Arena Independência. No mesmo horário, São Paulo joga com a Chapecoense no Morumbi. A rodada vai ser encerrada segunda-feira, 8 da noite, com Vasco e Ceará em São Januário. E tudo sobre a 19ª rodada você confere no domingo. Aonde? No Mesa Redonda, a partir das 9 da noite. E nos nossos estúdios receberemos o cantor Nazi, vocalista da banda Ira e São Paulino fanático. Então fica o convite, domingão, 9 da noite. Você não vai cantar com o Nazi, Celso? Oi? Podia ter uma duplinha, você e o Nazi cantando. Hora dessas a gente faz uma jam. Legal. Aliás, um grande abraço para o Nazi, amigo e São Paulino. Muito legal. E roqueiro dos bons. Boa. Atualmente na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Santos tem compromisso importante amanhã na Vila. O time comandado por Cuca encara o Sport, rival direto nessa luta na parte de baixo da tabela. Osmar Garrafa esteve hoje pela manhã no CT Pelé e mostra pra gente como que o Peixe está se preparando para esse duelo. É isso, Michele. Amanhã teremos Santos e Sport na Vila Belmiro, sequência do Campeonato Brasileiro. Santos ainda lamentando a eliminação na Copa do Brasil, como aconteceu. Venceu o Cruzeiro em Belo Horizonte no meio de semana. A eliminação veio nos penais. Teve um lance polêmico no final da partida. E como você percebe, hoje aqui o técnico Cuca teve o seu trabalho prejudicado. No gramado apenas os goleiros participaram de uma atividade muito leve. Os demais jogadores ficaram no departamento integrado. O Santos, que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o lado positivo, se é que podemos colocar assim, é que ganha uma folga maior no calendário para o Cuca acertar a equipe para o Campeonato Nacional, onde, eu repito, o Santos encontra-se na zona de rebaixamento. Mas claro que por aqui ninguém pensa nessa vantagem e mais tempo para treinar. Todo mundo ainda muito triste com a eliminação na Copa do Brasil. Ontem eu assisti Palmeiras e Bahia e eu me via ali no jogo com o Palmeiras, dizendo, olha, podia ser a gente que iria jogar com o Palmeiras. Poderia ser. Eu queria muito, mas não foi. É mérito do Cruzeiro também. Como dissemos anteriormente, você realmente observa aqui o gramado no CT. Os jogadores não treinaram. O Cuca, que é recém-chegado, está há 2 semanas no comando técnico do Santos, com pouco tempo para trabalhar, tem se utilizado muito da conversa com os jogadores. E para a partida de amanhã contra o Sport, nenhum treinamento. A receita por aqui é só o papo, viu, Michele? Você não consegue treinar, tem que trabalhar mais internamente bem e contar muito com o talento do jogador, não só dentro de campo, como na inteligência dele entender também.
É claro que na pré-eleição o técnico Cuca vai pedir para que se esqueça a partida contra o Cruzeiro e foque agora no Campeonato Brasileiro. O Santos tenta fugir do rebaixamento. Aliás, a torcida do Santos, que ficou satisfeita com o desempenho da equipe, apesar do time não ter se classificado à próxima fase da Copa do Brasil, disse que vai apoiar o Santos amanhã na Vila Belmiro. E na chegada da delegação, para o Cuca, que é supersticioso, a torcida falou que vai jogar sal grosso em cima dos jogadores na chegada da delegação. Cuca comentou. Tá bom, tudo que é pro bem que venha, né? Que seja um sal grosso pequeno, né? Não machuca. Sem treinamento hoje, Michele, é claro que é muito difícil tentar adivinhar qual Santos vai a campo contra o Sport. O que se sabe é que o Luiz Felipe, que voltou contundido de Belo Horizonte, teve diagnosticada uma lesão muscular na coxa esquerda, serão 2 semanas se recuperando. Com isso, o Gustavo Henrique tem presença assegurada na zaga. O Eduardo Sacha, que está liberado pelo departamento médico, fica à disposição. Além disso, o Brian Ruiz, o Carlos Sanches e o Gonzalez, esses 3 jogadores não estão inscritos na Copa do Brasil e também ficam à disposição. Vamos acompanhar no campinho um provável Santos para a partida de amanhã à tarde contra o Sport, aqui na Vila Belmiro. Vanderlei no gol, Vitor Ferraz pela lateral direita, Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo na zaga e Dodô pela lateral esquerda. No meio-campo, Pituca, Renato e Jean Mota. No ataque, Bruno Henrique, Rodrigo e Gabriel. Técnico, Cuca. Ô, Garrafa, diga. Assim, eu ainda tenho, não pelo futebol apresentado, mas eu ainda assim tenho um certo otimismo de o Santos escapar da zona de rebaixamento, porque veja só, que time no Brasil tem um trio de ataque como Bruno Henrique, Gabigol e Rodrigo. Pelo amor de Deus, é um trio de respeito, é um trio... o Gabigol ainda, né, não me convenceu, mas nos 2 últimos jogos nas mãos do Cuca esteve bem. Esteve bem, mas, por exemplo, Bruno Henrique e Rodrigo são 2 jogadores que, para mim, são jogadores de seleção brasileira. Jogadores diferentes. Jogadores de seleção brasileira. Então, com um trio desse, eu não consigo imaginar o Santos caindo para a 2ª divisão. Eu não consigo imaginar. Vou engrossar esse coro seu referente ao Santos, principalmente pelo que você citou e muito mais pelo técnico Cuca, que é competente. A gente viu hoje, novamente, trabalho prejudicado, é só na base da conversa e a gente tem visto um Santos diferente. Olha, qualquer coisa que aconteça com o Santos, que não seja fugir do rebaixamento, será surpresa. Só rapidinho aqui, ó, o Bel e o Branco, no Sumaré, mandaram um beijo para Michele, um abração para o Celso, para toda a galera do Gazeta Esportiva, estão sempre acompanhando a nossa programação, tanto Mesa como Gazeta, a programação da Gazeta. E hoje o meu beijo vai estar para quem? Para todo mundo que mora na Moca. A Moca hoje completa, sabe quantos anos? Diga. 462 aninhos, meu bairro, minha nação, meu país. Então um beijo pra Moca. Beijo Juventino, segurança hoje, né? Na Moca, hein? Teve assalto ontem, uma loucura lá. Temos que fortalecer a segurança do bairro. Fala. Viva a Moca. Viva! Bom, a gente volta a falar de São Paulo, que depois de ser eliminado da Copa Sul-Americana, vai ter pela frente até o final dessa temporada apenas o Brasileirão. Que pena, né? O repórter Alexandre Silvestre esteve no CT da Barra Funda acompanhando a sexta do Tricolor. Daqui para frente, a Aguirre não deve mais poupar jogadores, afinal São Paulo está eliminado da Copa Sul-Americana. Restou ao Tricolor a disputa do Campeonato Brasileiro, no qual é líder isolado, 1 ponto na frente do Flamengo. Recebe domingo, 19 horas no Morumbi, a Chapecoense. A Aguirre vai colocar em campo força máxima, os retornos dos titulares: goleiro Sidão, lateral Bruno Pérez, zagueiro Arboleda, meio-campo volante Jusilei, meia atacante Everton e centroavante Diego Souza. A sequência de jogos do São Paulo pode ser muito positiva para o Tricolor, dá até para somar uns 12 pontos em 4 partidas, com todo respeito aos adversários, como diriam os boleiros. Chapecoense no Morumbi, domingo. Depois, no meio da semana que vem, o São Paulo joga contra o Paraná fora de casa. No domingo, no outro domingo, de manhã, enfrenta a equipe do Ceará no estádio do Morumbi. O Morumbi vai estar lotado, é o jogo da família, o pessoal gosta do jogo pela manhã. Na sequência do Ceará, o São Paulo encara a equipe do Fluminense também no estádio Cícero Pompeu de Toledo, e só depois tem uma parada muito complicada diante do Atlético Mineiro
em Minas. Eu conversei com o Lisieiro, que ontem sentiu fortes dores na perna, cãibras na panturrilha. O Lisieiro não sofreu nenhuma lesão e está à disposição, ao que tudo indica, para o jogo do final de semana. Se ele vai ser titular, é uma outra conversa. O Rodrigo Caio também me disse que já está pronto para voltar. Pode ficar à disposição, pelo menos no banco de reservas, no compromisso do final de semana. Um abraço, pessoal. Aqui do São Paulo, Alexandre Silvestre, para o Gazeta Esportiva. Após a vitória de ontem sobre o Bahia pela Copa do Brasil, o Palmeiras volta agora as atenções para outra equipe baiana, Vitória pelo Campeonato Brasileiro. O Verdão voltou aos treinos nesta tarde. Fernando Gavini traz para a gente mais informações do Palestra. A novidade desta sexta-feira aqui no Palmeiras foi a presença de Guerra, treinando normalmente junto com seus companheiros. Foi a primeira atividade com bola do jogador desde que passou por uma cirurgia há quase 3 meses. O jogador ainda precisa de mais alguns dias para se preparar antes de poder estar à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari para ser relacionado para as partidas. O desfalque continua sendo Gustavo Scarpa, que segue entregue ao departamento médico, se recuperando de uma inflamação no tornozelo. Sobre o time que vai enfrentar o Vitória domingo no Barradão, a tendência é que Filipão vá poupar alguns jogadores. Depois da vitória sobre o Bahia, que garantiu a classificação do Palmeiras para a semifinal da Copa do Brasil, o treinador disse que não vai priorizar nenhuma das 3 competições, mas deu a entender que é quase impossível escalar o mesmo time em jogos seguidos. O Palmeiras tem um grupo que trabalha com qualidade, tem um grupo de 26, 27, 28 jogadores. Aqueles que não estão jogando estão prontos para entrar e jogar. As modificações às vezes são feitas de acordo com o time adversário e com o que nós temos dentro das qualidades do nosso time. Nós temos que priorizar todas as competições. Naturalmente que, dependendo, jogando quarta e sábado, nós vamos ter alguma dificuldade. Podemos repetir 3, 4, 5 jogadores, mas não os 11. Depois temos que fazer uma tabela de número de minutos jogados, ainda vermos com o departamento de fisiologia algumas situações, mas o que é passado para esse grupo é que eles se dediquem nas 3 competições. Não interessa a competição que estejam jogando. Tem que se dedicar e, se possível, ganhar os jogos. Enquanto passava a reportagem aqui, eu, Celso, o diretor, a Michele, a gente trocando algumas ideias sobre essa decisão do Palmeiras. E o nosso diretor, ele alerta com propriedade esse fato do Palmeiras é meio arriscado começar a preservar no Campeonato Brasileiro. Eu acho que não. E olha, Celso, apesar do Palmeiras ter um bom elenco, o Filipão chegou agora. É uma nova comissão técnica, é uma nova filosofia. E o Palmeiras não tem jogo da Libertadores a semana que vem. Ele vai ter jogo no final de semana. Então, o Palmeiras jogou na quinta, domingo, pode preservar. Eu iria com o que tem de melhor. Vamos procurar dar um entrosamento. Esse time tem que ainda, apesar dos bons resultados, entender o que quer o Felipão. E a hora é agora. Mas começar a preservar não me parece uma atitude correta. Eu tenho um outro olhar, Garrafa, porque o Palmeiras ele tem um elenco. Eu já disse aqui no começo do programa, talvez não joga, por exemplo, sei lá, o Diogo Barbosa, mas joga o Vitor Luiz, que foi titular. Quer dizer, não joga o Felipe Melo, mas joga o Thiago Seus, que também já foi titular. Quando você tiver o time entrosado, eu vou por essa sua linha. O time reserva do Palmeiras, Scarpa, Lucas Lima, que são jogadores que nenhum outro clube do Brasil tem 2 meias como tem. Mas foi um time que teve dificuldades contra o Vasco da Gama. Tudo bem, mas aí é uma maneira também dele dar ritmo de jogo, tanto para o time chamado time titular, como o time reserva. Na Europa é muito comum você ver essa troca constante. Eu vejo de maneira saudável. Eu acho que dá ritmo de jogo para isso. Palmeiras tem essa possibilidade de não contar só com 11, normal, mas de contar com 20 numa situação normal, 22. O técnico tendo feito uma pré-temporada, o time sabendo o que pensa o treinador, o time entendendo o que tem que fazer dentro de campo, eu acho legal. Mas nesse momento, enfim, o Filipão sabe o que está fazendo, né? Bom, e no Corinthians, o técnico Osmar Loz acerta os últimos detalhes da equipe, que amanhã, às 7 horas da noite, recebe o Grêmio na Arena em Itaquera. Jonas Campos, que vai ser papai, esteve no CT Joaquim Grava acompanhando o último treino do Timão antes do confronto contra o Tricolor Gaúcho.
Nem todos os titulares vieram a campo nesta sexta-feira, mas o garoto Pedrinho, vetado do jogo contra a Chape por conta de um entorse no tornozelo direito, treinou normalmente e não deve ser problema para enfrentar o Grêmio amanhã, 19h, em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro. No gol, Walter será a novidade na vaga de Cássio, suspenso pelo 3º cartão amarelo. E no meio-campo fica a dúvida em torno de Douglas, que sofreu uma pancada na perna na última quarta, durante o duelo que classificou o Corinthians para a semifinal da Copa do Brasil. Na entrevista coletiva, o convocado do dia foi o lateral direito Fagner, convocado também para a seleção brasileira do técnico Tite, que após a Copa do Mundo inicia um novo ciclo com 2 amistosos lá nos Estados Unidos, nos dias 7 e 11 de setembro. É um momento de alegria, né? Você poder estar retornando à seleção, né? Acho que independente da circunstância, né? Você está sendo chamado, lembrado para poder representar seu país, isso é motivo de orgulho para qualquer modalidade, né? E no futebol não é diferente. A notícia ruim para o Corinthians é que com a convocação, Fagner perderá 3 partidas importantes do timão. Os duelos contra Ceará e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro e o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo no dia 12 de setembro. Saber lidar com isso, né? Não pensei ainda em quais os jogos eu poderia perder, né? Em si, pensando só no jogo de amanhã, né? E feliz com a convocação, mas isso aí a gente deixa para pensar quando estiver mais próximo, né? Curtir o momento hoje, né, para poder estar retornando e se preparando para o jogo de amanhã, que a gente sabe que é um jogo difícil. Se serve de consolo para o timão, do lado do Flamengo, Lucas Paquetá foi convocado pelo técnico Tite e também não deve participar dessa primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Eu volto para o estúdio com uma pergunta para vocês. Quem perde mais? O Corinthians sem Fagner ou o Flamengo sem Paquetá? Um abraço, pessoal. E aí, hein? Boa pergunta. Eu acho que perde mais o Flamengo sem o Paquetá. Nada contra o Fagner. É que você tira um homem cerebral, né? E tira um jogador de marcação. O Fagner é útil, é jogador de seleção brasileira. Não estou menosprezando o Fagner. Mas vai ser muito mais difícil para o Flamengo substituir o Paquetá do que para o Corinthians substituir o Fagner. Ponto. Que defesa você ajusta? Agora, o Paquetá o Fagner é cerebral. O Fagner é um homem agudo, um homem que vai à frente. O Corinthians tem muitas limitações, o Flamengo tem um elenco completo. O Tite errou. Ponto. Né? Eu entendia do Jonas, mas o Tite errou. Vai estragar, pô. Nenhum dos dois. O Não tinha que tirar ninguém, tinha que deixar o Fagner lá, o Corinthians tem todos os problemas, deixar o Paquetá no Flamengo, o Dedé no Cruzeiro. Olha, vou falar pra você uma coisa, hein, pra jogar com El Salvador e Estados Unidos, brincadeira, né? Brincadeira. Agora, você quer ver o torcedor do Corinthians ficar mais bravo ainda? Opa, quase escapou, hein? Ele anda tão, o torcedor anda Marquinhos tão mesmo. Gabriel foi emprestado, vai jogar no futebol árabe. É emprestado? É emprestado. Emprestado? Pois é. Corinthians já não tem muitas opções. Ele tem sido usado aí pelo Loz, é uma possibilidade de jogador para trabalhar pelos lados, na base de destruir linhas. É o time do Carille? E o Corinthians, eu não sei exatamente o time agora. Só falta, né? Não, Al Nassr. Não é o do Carille. Mas notícia ruim. Marquinhos Gabriel é muito criticado pela torcida corintiana e tal, mas do jeito que é tá uma o elenco, temporada de empréstimo. Mas como o elenco do Corinthians anda tão carente, até empréstimo o Corinthians não está conseguindo segurar Não, e o Marquinhos Gabriel, queira ou não, tá lá complicado, bota o cara lá para driblar, vai o que temporada acontece. é um ano. Bom, parabéns. Antes de encerrar, vamos ver o resultado da enquete? Vamos lá, essa foi boa. No começo do programa a gente perguntou lá no site gazetesportiva.com quem é o maior favorito para ganhar a Copa do Brasil. A maioria dos nossos telespectadores votou que é o Palmeiras, 46% dos votos. Eu também acho que o Corinthians em segundo. Corinthians em segundo e no Flamengo em terceiro e Flamengo em quarto, 10 e 8. A gente encerra o Gazeta Esportiva de hoje homenageando o pianista, cantor e compositor João Donato, que completa hoje 84 anos. Um beijo grande para vocês. Domingo tem Mesa Redonda às 9 da noite. Tchau. E nós nos vemos ainda no Jornal da Gazeta. Boa sexta, domingo tem Mesa Redonda. Tchau. Tchau.